Eu quero convidar a amada igreja a abrir a palavra do Senhor Deus no livro de Gênesis, livro que tem sido o texto das nossas meditações nos domingos à noite. Nós ainda estamos no capítulo 2, porque este trecho é um trecho extremamente denso e não queremos passar de largo por ele. Nós leremos o capítulo 2, do versículo 18 ao 25, que narra a construção da mulher. Você vai entender por que eu estou usando esse termo. De fato, a mulher foi construída, mas a construção da mulher não é uma construção social, produzida pela cultura humana. Ela é uma construção divina, a partir de um material pré-existente. Assim diz a palavra do Senhor, Gênesis 2, 18 a 25. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Amém. Meus irmãos, já há 2 dias nós tivemos a celebração aí por todo o mundo, especialmente mundo ocidental, o Dia Internacional da Mulher, e foi um dia, por um lado, da celebração do que seriam algumas conquistas, né? E também a reivindicação de direitos. Muitas mulheres, algumas até aqui, receberam flores e outras coisas, e para ou jantares ou lanches, para homenageá-las no seu dia. Sem entrar na questão de como esse dia nasceu, eu quero apenas dizer que ele foi um dia iniciado pelas mulheres socialistas da Rússia, em 1917, numa marcha em que elas procuraram reivindicar seus direitos, e este movimento delas foi considerado fundamental para o advento, para a realização da Revolução Russa. Mas as feministas mais militantes, elas dizem que não é um dia para se comemorar. Uma mulher que de fato entende e compreende o espírito com o qual o Dia Internacional da Mulher foi criado, ela na verdade diz que não é um dia para comemorar, nem para receber flores, mas para protestar, para ressaltar a luta da mulher e para ressaltar a exploração que a mulher ainda recebe do homem, e reivindicar os direitos que ainda, segundo este movimento, não foram conquistados, não foram concedidos pelos homens. De certa maneira, as mulheres cristãs elas deveriam assumir o mesmo discurso, embora o objeto dos verbos protestar e reivindicar sejam totalmente outros. Nós compreenderemos isto na conclusão. Mas muitas mulheres cristãs sucumbem ao dia e perdem uma grande oportunidade de levar todo o peso da sua fé para o debate público das questões relacionadas à mulher. Infelizmente, elas se contentam com flores, mas não levam para o debate público a sua convicção acerca do que é a mulher, e que vai na contramão da cultura na qual nós vivemos. Na visão do politicamente correto,
O que eu estou para fazer é mansplaining. Quem viu a notícia lá e a repercussão da notícia daquela blogueira lá no programa da Fátima Bernardes vai entender o que eu estou dizendo. Esse termo expressa a ideia de que, como homem, homem, e explaining é explicando. Eu sou só um homem explicando uma coisa que eu não tenho autoridade para explicar. Porque, como homem, eu estaria fora do meu lugar de fala, uma vez que só as mulheres podem falar do que é ser mulher. E eu deveria me sentir desconfortável. E eu confesso que, num primeiro momento, eu me senti desconcertado. Até que eu lembrei que eu estou expondo a palavra de Deus. De modo que, a isto eu respondo que, uma vez que eu estou expondo a palavra de Deus para o povo de Deus, e procurarei fazê-lo do modo mais fiel possível, o que eu farei, na verdade, é Godsplaining. É Deus explicando, e não o homem. Eu sou só um instrumento. Portanto, tudo que eu vou falar só pode ser questionado na medida em que, por meio de um rigoroso exame das Escrituras, alguém possa provar que as coisas não são de fato assim. Senão, só nos resta submeter-nos, homens e mulheres, à determinação da Escritura em Abacuque 2:20, que diz: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. E é com isto em mente que eu quero expor para vocês sobre a feminilidade bíblica, o padrão estrutural da feminilidade conforme o mandato de criação, o padrão estrutural da imagem de Deus na mulher. Feminilidade bíblica, o padrão estrutural da imagem de Deus na mulher. Meus irmãos, como nós já sabemos, temos dois relatos da criação aqui. E Moisés os colocou de propósito, porque ele quer dar uma visão panorâmica e uma visão em perspectiva. E como nós já sabemos, o primeiro relato da criação, no primeiro relato que ocorre no capítulo 1, lá já quase no final, a partir do verso 26 ao 28, crescer, multiplicar, se encher a terra, espalhando a imagem de Deus, assim como sujeitar e dominar as demais criaturas, foram tarefas dadas ao macho e à fêmea juntos. No primeiro relato da criação, não se detalha como é que o homem e a mulher foram criados, nem em que ordem. Apenas diz que Deus criou Adão à sua imagem e criou macho e fêmea. Por isso que nós falamos que nesse relato a imagem e semelhança de Deus no homem, como disse o pastor Guilherme de Carvalho, é estereoscópica, né? A visão estereoscópica é a visão do olho que permite definir, por exemplo, várias figuras individuais, vários graus de distância e profundidade, de largura e altura. Os dois olhos têm ângulos diferentes que se juntam para formar a visão do todo. Assim é a criação de macho e fêmea. Eu só posso ter uma visão plena da imagem de Deus olhando para essa criação de macho e fêmea. Portanto, refletir a imagem de Deus é uma missão para eles executarem em parceria. E nesse segundo relato, a criação de macho e fêmea, ela é detalhada para nos fornecer a importância e o papel de cada um na composição da imagem de Deus. Como é que cada um contribui de maneira peculiar para refletir a imagem de Deus para o outro e para a sociedade em geral. Nós já falamos do homem em 2 mensagens, agora veremos a criação da mulher. E se nós observarmos aí o texto, veremos que na estrutura do segundo relato, essa estrutura do segundo relato, ela vai terminar só lá pelo capítulo 5. Ela começa com a declaração no verso 4, esta é a gênese do céu e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. E nessa estrutura, meus irmãos, a formação da mulher e a instituição do casamento constituem-se o clímax da criação, depois do qual vem logo em seguida a queda. E dentro desse bloco, nós podemos pensar na primeira parte como uma pequena narrativa. Na verdade, seria dentro do primeiro bloco, a segunda parte, que é a criação da mulher, ela se desenvolve como uma pequena narrativa. Vamos considerar uma espécie de mini-romance, o primeiro romance da Escritura. E eu vou rapidamente descrever isso em 4 atos, como se fosse uma peça. A história retrata fatos reais, a criação do primeiro homem e da primeira mulher. E é a primeira história de amor. Então, no primeiro ato dessa história, na estrutura, eu estou só descrevendo a estrutura, Deus declara, não é bom que o homem esteja só, no verso 18.
E ele também resolve dar-lhe uma ajudadora e uma contraparte. Eu já estou traduzindo aqui a palavra idônea. Ele diz, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora ou ajudadora que lhe seja idônea. Isto quer dizer que seja sua contraparte. Certo? No segundo ato, nós temos o próprio homem dando nome aos animais. E quando ele está fazendo isso, ele mesmo percebe aquilo que Deus já declarou. Ele percebe que está só, verso 20. E o que é que ele sente? Falta-lhe também uma ajudadora e uma contraparte, ou uma correspondente. Ele vê o macho e a fêmea de todos os animais, mas ele não vê em nenhum desses seres algo que possa corresponder a ele. Então, o fato de que o homem está só, não só é declarado por Deus, mas é constatado pelo homem, e isto é enfatizado no texto. Então nós chegamos ao terceiro ato. E no terceiro ato, Deus faz Adão dormir e atende à sua necessidade. Está aí no verso 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre Adão, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Duas ações aqui. Deus fez o homem dormir e tira uma costela. E a segunda ação desse terceiro ato está no verso 22. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Essa palavra traduzida por transformar é a mesma do Salmo 127, quando diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. A palavra aqui é edificar, construir. É muito interessante que duas figuras diferentes são utilizadas para descrever a criação do homem e a criação da mulher. Quando cria o homem, a narrativa mostra Deus na figura de um oleiro. Deus moldou o homem do pó da terra, diz lá no versículo 7. A palavra formou aqui é modelar, como um bonequinho de barro. Mas quando fala da mulher, diz que Deus construiu a mulher. A distinção é só para apresentar uma distinção de papéis e para dizer que só quando ele faz a mulher é que o lar é edificado. Não é possível edificar o lar sem a mulher. Por isso ele usa o termo edificar. Daí eu ter usado o termo construção na minha introdução. E aí vem o quarto ato. E o quarto ato, então, é o ato mais alegre, porque Adão dormiu em solidão. Mas quando ele acordou, ele viu a criatura mais perfeita que ele poderia ter visto, de todas as que ele deu nome. Ele vai dar nome para ela também. Mas o nome é especial. E ele desperta e percebe que não está mais só. E ele festeja isso. E ele festeja isso compondo a primeira poesia da história. Porque esse trecho no verso 23, por isso ele está com uma formatação diferente na sua Bíblia, ele é uma poesia hebraica, que se perde muito por causa da nossa estrutura poética, que é diferente da hebraica. Mas há uma série de paralelismos aqui. Primeiramente, essa expressão, esta, afinal, ela equivale quase a um grito, a um eba, ou um yupi, quase a um pulo. É quase um pulo de Adão, uma vibração que ele faz aqui, quando ele diz, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. A poesia hebraica rima ideias. Ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Varoa será chamada, pois do varão foi tomada. Esta é a poesia. E veja, ele dá nome aos homens, ele deve ficar ali meio com uma sensação de solidão, né? Este é o boi, aquela ali é a vaca. Deve ter sido outro nome, porque a língua era outra, mas estou colocando aqui, imaginando, né? Este é o pato, essa é a pata. Este é o leão e aquela é a leoa. Mas quando ele acorda, ele não dá nome à mulher assim, simplesmente mulher. Ele fez diferente do que muitos homens fazem hoje. Ele fez poesia. E foi com uma poesia que ele deu nome a ela. O nome dela é Ishá, no hebraico, porque do Ish foi tomada. Esse é o termo usado aqui. E aí nós temos a moral da história. E ela é resumida na ordenança do casamento. Verso 24. Por isso, por causa dessa história, do propósito para o qual Deus criou a mulher, deixa o homem pai e mãe
e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E aí nós temos, depois da moral da história, o epílogo. Homem e mulher desfrutam de perfeita intimidade, estavam nus e não se envergonhavam. Como Bruce Waltke, que fala no seu comentário, o primeiro ato começa com Adão num jardim paradisíaco, separado do resto da criação. O jardim é um templo, e o sacerdote é o homem com a mulher que o auxilia. E o poema que conclui este ato celebra o dom divino de uma esposa. Por isso a palavra Éden. Agora o prazer estava completo. Éden significa prazer, deleite, e a palavra é ligada à fecundidade. Então, depois de expor rapidamente esta pequena narrativa, ela nos ensina sobre a mulher no plano da criação, sobre a sua importância e a sua função. E é sobre isso que eu vou falar. E aí nós vamos mostrar o que retrata, como a Bíblia retrata a feminilidade bíblica. É óbvio que nós não vamos entrar em muitos detalhes sobre como você vai exercer o seu papel. Nós vamos falar mais sobre o seu papel em si. E aí eu quero então resumir em 4 expressões. Existem 4 expressões nessa narrativa, sendo 2 palavras individuais e 2 orações ou expressões, com verbo, que resumem o papel da mulher na composição da imagem de Deus na humanidade. Então, 4 expressões que são 4 aspectos que descrevem o papel da mulher, e eu vou resumir em 4 palavras, e eu já vou mencioná-las. A primeira palavra é a palavra plenitude. A segunda palavra é a palavra ajudadora. A terceira palavra é a palavra correspondente ou contraparte. E a quarta palavra é a palavra coigual. A mulher é plenitude do homem. A mulher é ajudadora do homem. A mulher é correspondente ou contraparte do homem. E a mulher é coigual com o homem. Essas 4 características resumem a feminilidade bíblica aqui. Então, a primeira delas é a palavra plenitude. Por que plenitude? Observemos mais uma vez o texto, verso 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Essa declaração é significativa e ela deveria levar todo leitor atento a fazer uma pergunta. Porque antes desse momento, de tudo que Deus criara até ali, ele dizia ser bom. No capítulo 1, versos 4, 10, 12, 18, 21 e 25, cada nova etapa da criação ele declara: isto é bom. E mesmo quando cria macho e fêmea, ele diz que viu que Deus, que tudo que ele havia criado, e viu que era muito bom. E essa palavra bom, no contexto da criação, significa, antes de tudo, segundo o padrão de Deus. Deus é o padrão do bom. Bom reúne a expressão, a palavra bom reúne os conceitos de belo, de funcional, de perfeito, de moralmente bom, de algo que tem magnificência, de algo que tem uma espécie de majestade. Então, quando Deus declara de cada coisa que aquilo é bom, quer dizer que cada elemento tem uma estrutura apropriada para o seu papel. Quando ele diz que as árvores eram boas, ele está dizendo que as árvores têm uma estrutura apropriada ao papel, à sua função, à sua influência e ao seu efeito no bom reino da criação. Cada criatura, portanto, conforme a declaração de Deus, encontrou seu padrão conforme a ordem criada. Tudo era conforme a sua espécie, tudo era bom. Portanto, pode ser também definido bom com a palavra completo. Tudo era completo. E por quê? Porque aquilo que é bom é aquilo que atinge plenamente o propósito de Deus. Ao homem haveria de ser dada a missão específica de crescer, multiplicar, encher a terra, sujeitá-la e, por meio do cultivo da terra, espalhar a imagem de Deus, o Criador, no mundo. Mas no verso 18, o que nós aprendemos é que, enquanto estava só, o macho não alcançava esse padrão. Ou seja, Deus só declara bom quando ele cria macho e fêmea.
E nessa segunda etapa é a única coisa que quando ele cria, ele diz, não está completo, não está bom, não está perfeito, não atinge o meu propósito. Somente quando é dada à mulher é que o homem pôde cumprir plenamente o propósito e a função que Deus lhe dera na criação, que era administrar o reino cósmico de Deus como seu vice-regente ou vice-gerente e representante. É por isso que assim nos diz o pastor Hermes Ten Costa, que nessa semana escreveu sobre isto. O paraíso sem a mulher seria solitário e, de certa forma, menos alegre. Deus retardou a criação da mulher para, entre outras coisas, mostrar ao homem a importância e necessidade dela como complemento, ou a importância e a necessidade que o homem tinha de complemento. Visto que a mulher completaria o homem, ela tornar-se-ia da mesma forma incompleta, se não cumprisse a missão a ela conferida. Nós vemos então que aqui, somente os dois juntos, tornando-se uma só carne, se encaminham para a plenificação como imagem e semelhança de Deus por meio da geração de filhos. A proliferação da raça humana e o uso dos seus talentos de forma criativa e construtiva. É nesse sentido que a mulher é a plenitude do homem. Por isso que eu estou dizendo que a primeira palavra que define a mulher é plenitude. Sem a mulher, o homem não estaria completo. E Deus fez a criação com uma estrutura e fez inclusive o corpo da mulher com uma estrutura que é assim. Quem de nós homens negaria que sem a mulher nós não poderíamos crescer, pois foi ela que forneceu-nos o ventre, foi ela que nos alimentou quando se alimentava e foi ela que nos amamentou e nos levou no seu colo nos primeiros dias. A mulher, como diz a Bíblia, é a glória do homem, lá em 1 Coríntios 11. Porque o homem é a imagem e glória de Deus, se você quiser abrir lá, em 1 Coríntios capítulo 11. Isto quer dizer, queridos, que o homem sem a mulher não tem sua glória completa. No capítulo 11, verso 7. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Paulo estava embasando biblicamente um costume e aplicando culturalmente um princípio bíblico. Mas, embora à primeira vista pareça que a mulher é menos imagem de Deus, porque ele diz que o homem é imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem, isso leva muitas mulheres a perguntar, então a mulher não é imagem de Deus? Sim, mas embora esta expressão seja utilizada pelo apóstolo Paulo como um fundamento para a doutrina da submissão feminina, ela não deve ser entendida como uma afirmação de inferioridade do ser da mulher, que nós chamamos de inferioridade ontológica da mulher em relação ao homem como imagem e glória de Deus. Antes, o que Paulo está dizendo aqui nesse texto é que o homem só pode refletir plenamente a imagem e glória de Deus quando a mulher cumpre o seu papel. É isso que ele quer dizer. O homem é imagem e glória de Deus. Mas ele não pode refletir essa imagem e glória sem a mulher, porque ela é imagem e glória do homem. Mas dizer que o homem é incompleto sem a mulher, meus irmãos, não é, por outro lado, dizer que a mulher é superior ao homem como pessoa. O fato afirmado aqui é a relação de codependência. E neste ponto eu concordo com o reverendo Hermes, quando ele observa que, visto que a mulher completaria o homem, ela tornar-se-ia da mesma forma incompleta se não cumprisse a missão a ela conferida. Então nós vemos então aqui que somente os dois juntos, tornando-se uma só carne, se encaminham para essa plenificação da imagem e semelhança de Deus, como nós já vimos. Então, mas é preciso que nós saibamos, o homem é plenificado como ser humano por causa da mulher. Antes da criação da mulher, o homem não podia. Isso faz cair por terra uma falácia na qual muitos homens e não poucas mulheres acreditam, porque elas reagiram a isso, mas mantendo a mesma falácia. A ideia de que a mulher depende do homem, mas o homem não depende da mulher.
Infelizmente, muitos pais cristãos educam suas filhas para que elas façam faculdade e sigam uma carreira para não depender de homem. Esta é uma dupla falácia. Primeiro, porque a Bíblia ensina que a mulher depende do homem. Mas segundo, porque ela ensina que também o homem depende da mulher. O próprio apóstolo Paulo, no mesmo capítulo 11 de 1 aos Coríntios, para ficar claro que há uma codependência, para que os homens não pensassem que por serem considerados cabeça, apenas as mulheres dependiam deles, ele diz no verso 11 claramente: no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Está muito claro, não está? A palavra é clara, o português é claro aqui. Então, há uma codependência. Então, a ideia que o feminismo prega de que as mulheres têm que se tornar independentes dos homens, ela é falaciosa. Como a ideia também machista de que o homem é que sustenta a mulher. Porque você pode até trabalhar fora e sim, você tem o papel de provedor. Você deve ser o responsável pelo provedor do lar. Mas, primeiramente, isso não significa que a mulher não possa ajudar se isto não vai interferir na sua missão de mãe. Segundo, você esqueceu quem administra aquilo que você ganha, quem organiza a casa que você comprou. Então você depende da mulher. Além do que, você esquece que você passou 9 meses no ventre de uma mulher e você foi amamentada a partir de um seio da mulher e nem água você precisou tomar nos primeiros 6 meses de vida. Então, não há independência nem do homem nem da mulher. Por isso o feminismo prega uma falácia, como o machismo também. Há uma codependência. Mesmo a mulher que não trabalha e que fica no lar, o homem depende dela. O marido depende dela. Ele pode não reconhecer isso. Ele pode achar que só ela depende porque ele tem o dinheiro. Mas isto é uma mentira. A mulher é plenitude do homem. A mulher é glória do homem. Sem ela, o homem não estaria completo como imagem e semelhança de Deus. Esse é o primeiro ponto que claramente identifica quem é a mulher. Esta é a identidade feminina. A segunda palavra, então, é a palavra ajudadora. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Este é um ponto fundamental para a feminilidade. A mulher não foi criada para ser cabeça, a mulher foi criada para ser ajudadora. Esta é uma palavra que soa duro por causa da sociedade ocidental contemporânea que absorveu o feminismo. Mas antes de tudo, meus irmãos, ao contrário do que o termo parece comunicar para a cultura contemporânea, é preciso concordar com certo escritor em que, eu cito o escritor, não há melhor termo para a mulher do que a expressão bíblica ajudadora. Por definição, quem ajuda está em melhores condições do que o ajudado. O bombeiro que salva o náufrago possui uma boia, enquanto a vítima recolhe água nos pulmões. A mãe tem os seios cheios e a criança o estômago vazio. Meus irmãos, ao citar o autor, eu não estou dizendo com isto que a mulher, novamente, é melhor do que o homem. Mas isto certamente significa uma coisa. Significa que ela é melhor do que o homem no exercício da função para o qual ela foi criada. Nesse ponto, ela é melhor que o homem. O homem não pode carregar um filho no seu ventre. Ele não pode amamentar. Ele não tem a estrutura e a capacidade inata para cuidar do lar como a mulher cuida. Apesar de quererem incutir isso na cabeça do homem e efeminarem o homem. A mulher é melhor do que o homem no exercício da função para a qual foi criada. Assim como o homem é melhor do que a mulher no seu papel específico criacional. De proteger, de prover, como nós já vimos. Mas esta palavra ajudadora, ela também define exatamente o ponto em que a mulher reflete de modo peculiar a imagem de Deus.
É precisamente no papel de auxiliadora que a mulher reflete de um modo peculiar a imagem de Deus. Eu vou fazer uma auxiliadora. Esse termo não é usado para o macho, é usado para a mulher. Pode ser usado na relação patrão e empregado, mas eu estou falando na relação orgânica da família. Veja, é no papel de auxiliadora que você, mulher, reflete de um modo singular, peculiar, todo seu, a imagem do Criador para o homem. É interessante que, quando nós pesquisamos esta palavra na Escritura, nós vemos que ela frequentemente, essa palavra traduzida por auxiliadora. Você lembra quando Samuel obteve uma vitória lá no final do período dos juízes, início da monarquia? Ele fez um altar de coluna para celebrar a vitória de Israel sobre os filisteus, e ele chamou aquele lugar de Ebenezer. E disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Você sabe o que é Ebenezer? A palavra Even, no hebraico, significa pedra. E Edzer significa ajuda, auxílio. É esta palavra utilizada aqui. E quando nós olhamos a Escritura, por exemplo, nos Salmos, Deus é escrito como auxílio para os que nele confiam. Você lembra do Salmo 42 que diz, por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a ele o meu auxílio, é a mesma palavra, e Deus meu. No Salmo 10, só para citar algumas passagens, no Salmo 10, no versículo 14, nós encontramos o seguinte, tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos, a ti se entrega o desamparado, tu tens sido defensor do órfão. Esta palavra defensor é o amparo, é o auxílio para aquele que está desamparado. Há vários salmos que demonstram Deus como o auxílio, aquele que vem para amparar o necessitado, o pobre. O reverendo Hermes Ten Costa, mais uma vez, a quem devo algumas partes dessa mensagem, ele faz um breve estudo do uso do termo na Escritura e aplica essa ação divina. E ele assim comenta, eu não vou trazer todos os textos aqui, mas ele assim comenta, usando as passagens em que o termo ocorre. Em sentido lato, Deus mesmo é o ajudador dos pobres, Salmo 72, 12. Dos órfãos, Salmo 10, 14. Daqueles que não podem contar com mais ninguém, Salmo 22, 11. Por isso podemos contar com ele nos momentos de enfermidade, Salmo 28, 7. Nas opressões de inimigos, Salmo 54, 4. E em períodos de grande aflição, Salmo 86, 17. Aqueles que vivem fielmente buscando seu amparo nele, podem ter a certeza do seu cuidado, como no Salmo 37, 40. Sendo a sua lei e as suas mãos os seus auxílios, Salmo 119, 173. Por isso os servos de Deus suplicam a sua ajuda na batalha e nas aflições. Deuteronômio 33, 7. O rei Uzias tornou-se famoso internacionalmente, porque por trás de todos os seus empreendimentos estava a maravilhosa ajuda de Deus, conforme 2 Crônicas 26, 15. Por outro lado, quando Israel deixou de confiar no sustento de Deus e buscou aliança com os egípcios para sua proteção, Deus diz que isso de nada adiantaria contra a Babilônia, em Isaías, por exemplo, capítulo 30, versos 5 e 7. Somos desafiados então, conclui o autor, a confiar em Deus porque Ele cuida de nós, é o nosso amparo. De Deus vem o nosso socorro, Salmo 121, a palavra socorro é a mesma aqui também. Felizes são todos aqueles que têm a Deus por auxílio, e devido ao socorro de Deus, nós devemos entoar louvores ao seu nome, como nos ordena o Salmo 28, verso 7. Dentro das profecias messiânicas de Isaías, nós vemos a confiança do ungido do Senhor. Certo do socorro do Senhor, ele sabe que não será envergonhado, em Isaías 50, versos 7 e 9. Então, assim como assim como o Senhor é auxílio e amparo para os que nele confiam em tempo de aflição, assim a mulher foi criada para ser auxílio ao seu marido na luta pela sobrevivência
e bem-estar da família. Então, a palavra auxiliadora transmite tudo isso. Amparo ao necessitado, acolhimento ao que não tem lar, aliado nas batalhas, socorro para aquele que está em tribulação. Isto já aponta um pouco para a estrutura da mulher. É por isso que a mulher tem muito mais capacidade de acolher, de aninhar do que o homem. O homem tem a tendência a proteger, a guerrear, a prover, a trabalhar duro e até a sacrificar. Mas a mulher é para acolher. Por isso, ela tem mais força dentro e o homem tem mais força fora. Ela consegue carregar outro ser no seu ventre por 9 meses e fazer tudo o que ela precisa fazer, porque ela foi feita forte por dentro. Ela é toda músculos no seu ventre. Esta é a mulher, a ajudadora. E dentro desse papel, conforme Van Groningen, Gerhard Van Groningen escreveu um excelente livro junto com a sua esposa Harriet, A Família da Aliança. E ele diz que é como se ao criar a mulher, Deus dissesse, e ele diz para os homens aqui, eu darei a você, e isto se aplica à sua esposa, eu darei a você alguém que espelha um outro aspecto da minha imagem. Não alguém que é infinitamente superior como pessoa ou que é inferior a você, mas que é igual a você e irá representar-me de uma forma única para você. Então, meus irmãos, a mulher como portadora da imagem e semelhança de Deus representa o homem, representa a Deus para o homem como alguém que ficará ao seu lado para auxiliá-lo a permanecer firme, ajudá-lo a entender que ele nunca estará só. A minha pergunta àquelas que são esposas aqui é assim que o seu marido se sente? A forma como você organiza o seu lar, como você o auxilia no cuidado com os filhos, a forma como você lida com os conflitos e administra a sua casa, deixa o seu marido mais tranquilo ou mais nervoso? Como ajudadora, a mulher não pode comer o pão da preguiça. Como a mulher virtuosa, ela deve madrugar para buscar o seu pão. A palestrante, nossa irmã Simone Quaresma, que tem falado muito às mulheres pelo Brasil afora, ela fala de duas coisas, nós somos tendentes a extremos. E ela fala de 2 extremos, de 2 atitudes extremas que são um obstáculo para a mulher ser auxiliadora para o seu marido. Uma delas é a preguiça, quando a mulher é preguiçosa, quando ela é relaxada. Por causa do advento e da influência do feminismo, muitas mulheres hoje se gabam de não saber organizar as coisas da sua casa. Minhas irmãs, a palavra de Deus diz que como ajudadora, a mulher que quer casar, ela precisa aprender a ser boa dona de casa. É a Escritura quem diz. Se você quiser conferir, você vai abrir lá em Tito capítulo 2, e ele dá, ali há uma recomendação, inclusive para as mulheres idosas, para elas ensinarem as mais jovens. Em Tito capítulo 2, a partir do verso 3, a palavra de Deus diz, quanto às mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Elas deveriam saber ensinar a quem? A fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas o quê? Donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido. Para quê? Para que a palavra de Deus não seja difamada. O apóstolo Paulo está recomendando a Tito qual é o comportamento que convém ao evangelho. Tu, porém, diz o verso 1, fala o que convém à sã doutrina. Agora deixa eu explicar uma coisa para as mulheres e também para os homens. Ser boa dona de casa não quer dizer que você vai ser a lavadeira, a passadeira da casa, necessariamente. É claro que não tem como ser boa dona de casa se você não souber fazer. Mas a expressão dona de casa é muito interessante aqui. Você lembra que na leitura continuada, o Senhor Jesus conta a parábola do dono da casa.
Aquela expressão traduzida por dono da casa é a mesma traduzida aqui. Jesus usa nas suas parábolas para descrever o senhor e proprietário de uma casa. Então, a palavra aqui, a melhor tradução para dona de casa, porque para nós está desgastado, é a senhora da casa. O dono é aquele que manda. Então, a ideia é, a mulher tem que ter a capacidade de administrar a sua casa. Olha a mulher de Provérbios 31, diz que de manhã ela dá ordem às suas servas, ela tem servas. Só que ela não é relaxada, porque se você é relaxada, você pode ter empregada. A casa vai ficar de cabeça para baixo. Então, os seus filhos precisam crescer e aprender a cumprir suas tarefas dentro da casa. Você não precisa fazer tudo. Muitas mulheres se tornam empregadas domésticas da sua família. E a culpa também é delas, porque elas não ensinam os filhos a pegar o prato e colocar na pia, a lavar seu próprio prato. Não ensinam suas filhas a arrumar suas roupas no guarda-roupa. O quarto dos filhos é uma bagunça. E desde criança, os filhos precisam aprender a arrumar e organizar as suas coisas. Como senhora da casa, é a mulher que cuida dessa administração. É isso que significa ser dona de casa. Então, se você for preguiçosa, você não vai poder ser uma boa dona de casa e não vai cumprir o papel de ajudadora. Porque a mulher é quem organiza o ninho. É a mulher que tem a capacidade de tornar o ninho aconchegante, um lugar agradável. Mas existe um outro extremo que também impede você de ser ajudadora. É quando você não é preguiçosa, mas você é perfeccionista. E aí você é ansiosa. Então existem mulheres que a casa delas é um brinco, mas ao mesmo tempo elas vivem numa tensão tão grande que elas vivem agredindo o marido e os filhos. Então terminou de lavar o banheiro, o marido chega cansado, quer tomar um banho. Acabei de lavar o banheiro. Não quero um pelo no chão. É? Olha, eu acabei de lavar a casa, acabei de lavar a cozinha. Aí o marido fica pensando, será que eu não consigo voar? O que eu faço? Eu preciso ir à cozinha. E ela fica zangada. Não é? Então tem mulher que fica... parece que assim, eu limpei a casa, não pode ter... Você limpou para poder sujar de novo e não virar um chiqueiro, é só isso. Ele tem que limpar de novo. Certo? Então tem mulher que por ser perfeccionista, ela é hiper mega ansiosa. Você tem que organizar a casa, mas você tem que tomar cuidado para não criar um estresse muito grande e aquilo que era para um ninho, para virar um ninho, né? Não usa essa louça aí, que isso é só para visita e pode quebrar. Aí depois de 10 anos quebra. Só que em casa mesmo. Depois de 10 anos, amiga. Esses dois extremos impedem a mulher de ser uma ajudadora. Então nós chegamos à terceira palavra, correspondente. É a palavra idônea. Para que a mulher seja uma ajudadora, ela precisa ser uma ajudadora idônea. E a palavra aqui é correspondente, contraparte. Vamos entender essa palavra. Literalmente, essa palavra significa alguém que fica frente a frente com ele. Uma contraparte. A Nova Versão Internacional traz, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe corresponda. A versão revista e corrigida traz uma ajudadora que esteja diante dele. É como alguém fazendo contracanto. Lá em Êxodo 19, a mesma expressão é usada para o povo que estava defronte do monte. Lá em Neemias 12, 38, é usado para um coral que estava de frente do outro coral. Havia 2 corais cantando e celebrando o Senhor. E a ideia é exatamente do que a gente fez quando cantou Isaías 53, uma espécie de contracanto. Ela não canta a mesma coisa, nem com a mesma melodia, mas juntando as duas, elas se complementam e formam uma harmonia linda. Trata-se, portanto, meus irmãos, de alguém que é ao mesmo tempo diferente, mas que é complementar. A ideia de um encaixe. Eu vou fazer alguém que se encaixe com ele. Essa é a palavra, talvez, que mais comunica a palavra idônea. É como a espada e a bainha. É como o plugue e a tomada. Eles são diferentes, mas eles têm... o plugue tem uma protuberância e a tomada tem um orifício que se correspondem e eles se encaixam.
e dá energia. É como o parafuso e a porca, o canto e o contracanto. Todos esses pares são opostos entre si, mas não são antagônicos. Não são contrários. Pelo contrário, eles são complementares. São peças distintas que se encaixam, que se correspondem, portanto podem se encaixar. Este é o sentido de idôneo. Até fisicamente, não é? O homem se encaixa fisicamente com a mulher para produzir uma criança. Cada um tem uma função. A mulher é mais passiva mesmo. Até mesmo fisicamente, não é? Porque o óvulo é como um solo. Então o homem é que tem a sementinha. O homem planta a sementinha. Estou falando uma linguagem porque tem criança aqui, todo mundo vai entender, inclusive a criança, né? O homem tem a sementinha, então ele solta milhões de sementinhas e dentro da mulher tem um rio. Esse rio tem a temperatura ideal, tem um nível de acidez ideal, que inclusive vai matar as sementinhas que não prestam muito. É claro que por causa da queda, às vezes acontece de criar o nascimento de alguém que tem uma deficiência. Mas, em geral, há uma competição entre as sementinhas e a que chega primeiro fecunda o solo. E então, o que a mulher faz durante 9 meses? Ela acolhe, ela aninha, ela aquece, ela alimenta. É isso que é ser mulher. É nesse encaixe, o papel do homem, portanto, queridos, é erguer a carapaça que protege. E o da mulher é formar um ninho que aquece e acolhe. É o côncavo e o convexo. Então as diferenças não foram planejadas por Deus para dividir, mas para multiplicar. Crescer e multiplicai-vos. Daí a expressão contraparte, que é o significado de idônea. Então a expressão, resumindo, a expressão auxiliadora idônea, ela significa, minhas irmãs, que a mulher foi criada para ser amparo e contraparte do homem. E é desse modo que a mulher completa o homem. É para esse papel de completar o homem, era óbvio, necessário que a mulher tivesse particularidades que são contrastantes, mas não antagônicas ao do homem. É por isso que, por mais que o feminismo diga, por mais que se tente impor, essa é a verdade. É por isso que a mulher é emocionalmente mais sensível e por isso também mais frágil. Mas também ela atende melhor aos necessitados. É por isso que a mulher é mais inclinada à beneficência e a serviços de misericórdia. É por isso que a mulher é mais criativa nas suas atividades e mais voltada para dentro do que o homem. É por isso que quando o homem está fazendo um serviço em casa, aí a mulher olha assim e diz: o que você está fazendo? O homem olha como quem diz: você está cega? Mas quando ela faz isso, ela está querendo interagir. E aí você começa a fazer, mas ela sempre tem uma opinião. Olha, eu acho que se você fizesse assim, porque ela é mais criativa. E é por isso que ela é responsável diante de Deus pela administração, organização do lar, tendo a tarefa de fazer dele um lugar de acolhimento. Sobre essa qualidade tipicamente feminina, o teólogo e filósofo e um dos mais celebrados poetas ingleses do século XIX, Gilbert Keith Chesterton, ele afirmou: dentre os dois sexos, a mulher está numa posição mais poderosa, pois a mulher comum está à frente de algo que pode conduzir à vontade. O homem comum tem de obedecer a ordens e nada mais. Somar um tedioso número a outro e nada mais. O mundo da mulher talvez seja pequeno, mas ela pode alterá-lo. A mulher pode dizer ao vendedor com o qual negocia algumas coisas realistas sobre ele. O empregado que faz o mesmo com seu gerente, em geral, é despedido. Sobretudo, a mulher faz um trabalho que é, em uma pequena medida, criativo e individual. Pode colocar flores nos móveis em arranjos imaginados por ela mesma. Temo que um pedreiro não possa assentar tijolos em arranjos imaginados por ele, sem causar um desastre a si mesmo e aos outros. A mulher que cozinha talvez não o faça sempre artisticamente. Mesmo assim, pode fazê-lo. Pode introduzir uma alteração pessoal e imperceptível na composição de uma sopa. O escriturário não é encorajado a introduzir uma alteração pessoal e imperceptível nos lançamentos de um balanço.
É óbvio que isso não quer dizer que o homem não seja criativo, mas isso quer dizer que a mulher é melhor do que o homem nisso, vamos admitir. Ela tem melhores ideias nessa área, porque ela é mais sensível. Porque ela foi criada para ser uma ajudadora, para encaixar-se com o homem. E é claro, queridos, que seria necessária uma certa ordem de comando na composição da família. E nós já vimos que a anterioridade da criação do homem à da mulher lhe dá o status de primogenitura, na qual o homem é cabeça e provedor. Mas isso não quer dizer que a mulher não tem importância ou que ela é inferior como pessoa. Como ajudadora, a mulher auxilia o homem a cumprir o propósito de Deus na criação. E em quarto e último lugar, a Bíblia mostra a mulher e o feminino como coigual ao masculino. Coigual é a quarta palavra que define a mulher. O fato dela ser bem diferente, um bicho estranho mesmo para nós homens, não a torna inferior. E onde é que nós vemos isto? Nós vemos isto primeiramente no fato de que a mulher foi criada ou edificada a partir da costela do homem. Quando Deus cria a mulher da costela do homem, isso aponta para a condição de igualdade. E o próprio homem, ele concorda com isso, porque ele diz, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ele está dizendo, ela é igual a mim como ser humano. Ela é tão humana quanto eu. É por isso que ela chama-se Ishá, porque foi tirada do Ish. E comentando sobre isso, Harriet e Gerhard von Groningen, no livro A Família da Aliança, dizem assim, criada da mesma substância do homem, a mulher não é inferior a ele como ser humano, nem como imagem e reflexo do Criador. Ela é igual a ele em essência e recebe de Deus o mesmo mandato de ser vice-regente da criação. E também nos diz Humberto Cassuto, comentarista hebreu, judeu, assim como a costela se encaixa no lado do homem e lhe é anexa, da mesma forma a boa esposa, a costela do seu esposo, fica ao seu lado para ser sua auxiliar sósia, e sua alma faz fronteira com a dele. E por fim, Matthew Henry, reformador, um comentário clássico, neste texto ele diz assim, a mulher, preste atenção homens, a mulher não foi feita da sua cabeça, como para ter domínio sobre ele, nem de seus pés, como para ser pisoteada por ele, senão de seu lado, para ser igual a ele, de debaixo do seu braço, para ser protegida, e de junto ao coração, para ser amada. Esta é a mulher, coigual. Ela é reconhecida e chamada como tal pelo homem. E por ter sido criada da mesma substância do homem, a mulher é igual a ele em essência e recebe de Deus o mesmo mandato. Por isso que no mandato, na primeira narrativa da criação, ele fala para os dois devem sujeitar, cada um cumprindo o seu papel. Eu concluo, queridos. E eu quero concluir pontuando algumas verdades aqui importantes para nós. E a primeira delas, a Escritura não afirma, meus irmãos, a superioridade do homem sobre a mulher, nem vice-versa. Como nós vimos aqui, pelo contrário, Deus criou macho e fêmea numa relação de complementariedade. Esta visão, ela choca com a cosmovisão da sociedade contemporânea que é igualitarista. O crente não deve ser um igualitarista. Os direitos são iguais, mas os papéis não podem ser iguais. Não podemos achar que igualdade vai ser construída com uma uniformidade vazia, como diz a teoria de gênero. Deus criou macho e fêmea. A sociedade contemporânea é igualitarista quanto aos papéis, mas o modelo criacional é complementarista. Segundo lugar, a complementaridade, ela tinha uma estreita relação com a diferença funcional entre macho e fêmea. E ela cumpre plenamente o propósito de ser imagem e semelhança de Deus. Macho e fêmea os criou. Ao cumprir, então, meus irmãos, cada um seu papel, cada um representa Deus para o outro. Então, o aspecto da complementaridade é um dos fundamentos da heterossexualidade do casamento. Casamento gay é uma contradição e é um contrassenso em todos os sentidos. Porque somente a união macho-fêmea representa uma verdadeira diversidade. Então, quando nós vamos discutir diversidade, nós temos que começar
questionando os termos. Se nós não definirmos o termo, nós vamos perder a discussão. Quando alguém falar de diversidade, você pergunta, o que você quer dizer por diversidade? Porque macho e fêmea é o quê? Macho e macho é uniformidade. Fêmea e fêmea é uniformidade. Plug com plug não dá energia, nem tomada com tomada. As crianças viram isso numa ilustração que lhes foi feita no ano passado. Tem que ter plug e tomada. Essa é a verdadeira diversidade, essa é a verdadeira pluralidade estrutural da criação. E ao reproduzir a vida humana pela sua união, somente macho e fêmea, o côncavo e o convexo, como disse o poeta, refletem juntos a atividade criadora de Deus. Dois machos não podem completar a imagem de Deus e não podem criar um outro ser. É por isso que Shulamit Firestone falou que a mulher tem que se livrar da tirania da biologia. Tem que se revoltar contra a própria estrutura biológica. Tem que fazer cirurgia. Tem que cortar seios. Tem que se emascular. Tirar o seu órgão, o seu membro masculino. Interferir na forma como Deus criou. E nós sabemos, meus irmãos, em terceiro lugar, que a queda que é narrada no capítulo seguinte trouxe consequências para o exercício dos papéis por causa do pecado. Infelizmente, a diferença de estrutura e de papéis criada para multiplicar passou a ser utilizada para dividir. Gênesis 3,16, Deus disse para a mulher, o teu desejo será para o teu marido, mas ele te governará. A expressão ali significa, o teu desejo será contra a autoridade do teu marido, e o teu marido vai te governar de uma maneira tirana pela força. Ali está o início do machismo e do feminismo. É por essa razão, meus irmãos, que o machismo, tanto quanto o feminismo, são duas alternativas diabólicas que se retroalimentam. É uma lástima que a sociedade ocidental contemporânea, enquanto demoniza o machismo, e nisto ela está correta, diviniza o feminismo. Ambas as posturas são fruto da queda, resultado da atração humana pelos sussurros de Satanás. Sim, meus irmãos e minhas irmãs, o diabo sussurrou e em alguns círculos ainda sussurra aos ouvidos dos homens que eles eram superiores, que deveriam subjugar tiranicamente as mulheres, deveriam explorá-las ao invés de protegê-las. Agora o mesmo diabo sussurra aos ouvidos das mulheres que o seu problema está no patriarcado, que elas precisam se desfeminilizar, que elas precisam subverter a ordem criada, destruindo a distinção entre os sexos e cair na mesma depravação dos homens para se libertar. Para isto, o diabo lhes fornece, mulheres, novos arquétipos, novos protótipos dessa feminilidade masculinizada. Ele lhes oferece como heroínas personagens como a Mulher Maravilha e a Capitã Marvel. E para que ninguém ache que é teoria da conspiração, aqui vai a declaração de Brie Larson, a protagonista da nova produção da Marvel, em entrevista ao G1. Ela diz, abre aspas, muito desse filme lida com o fato de que ela está lutando contra o patriarcado e tem algo para provar. Fecha aspas. O resultado dessa guerra dos sexos, meus irmãos, é que ambos, homens e mulheres, caem na mais abjeta escravidão, perdendo sua verdadeira identidade. Mas a mulher cristã, não precisa de novos protótipos femininos para resgatar a sua identidade. Na verdade, a sua identidade só pode ser resgatada em um homem, em um varão. Cristo veio para nos resgatar, homens e mulheres, em todas as áreas da vida. Ele é o novo Adão. Glória a Deus. Como novo Adão, meus irmãos, de sua costela ferida, da qual saíram sangue e água, conforme João 19:34, ele criou a sua noiva, santificando-a por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Em Cristo, a mulher é um tipo da humanidade redimida.
Ora, sabemos que a relação entre o homem e a mulher foi idealizada por Deus para refletir sua própria relação com a humanidade, que se manifesta perfeitamente na relação entre Cristo e a igreja. É por isso que a igreja, em Efésios 1, 22, 23, é chamada de corpo de Cristo, assim como Adão chamou meu osso e minha carne. E ela também é chamada de plenitude e complemento de Cristo. Preste atenção, mulher. Quando você é ajudadora, você reflete essa doutrina. A igreja é plenitude de Cristo. Cristo não está completo sem a igreja. Isto não é heresia. Efésios 1, 22, 23. A qual é o seu corpo? A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Sabe por quê? Novamente precisamos da doutrina das duas naturezas de Cristo. Como Deus, ele não precisa de complemento. Como Deus, ele é completo e perfeito em si mesmo. Mas ele se fez carne. E como homem em sua natureza humana, a nova humanidade é composta de Cristo e a igreja. Portanto, plenitude e complemento é um termo da mais alta honra para uma mulher. Ajudadora é um termo da mais alta honra para uma mulher. Rejeitar essa posição é rejeitar o seu papel de refletir a imagem de Deus plenamente revelada na obra de Cristo por sua noiva. Eu fecho a minha pregação nesta noite. O Dia Internacional da Mulher, minhas irmãs cristãs, é uma excelente oportunidade para as mulheres cristãs levarem todo o peso de suas convicções bíblicas para o debate público e expor uma contracultura cristã. E como exemplo eu deixo a reflexão de uma mulher que entendeu seu papel biblicamente estabelecido e nesse dia, no dia 8, trouxe algumas contribuições e é um exemplo a ser seguido. Eu estou falando de Hendrika Vasconcelos e com a declaração dela eu termino. Ela diz: é cega a mulher e por sinal, e homem por sinal, que se gaba por ser forte. Você não é forte. Você é barulhenta, egoísta e teimosa. Nada disso é um elogio. Você deveria se envergonhar disso. Não temos esperança na falsa redenção oferecida pelas conquistas comemoradas neste dia. Nossa glória não está no 8 de março. A maldição que incendiou a guerra entre homens e mulheres só pode ser removida por aquele que não está sujeito a ela. Cristo é forte. Cristo é o nosso propósito. Cristo é a nossa glória. E nossa glória é a mesma glória dos homens. Como disse John Piper, masculinidade e feminilidade pertencem ao centro do propósito final de Deus. Masculinidade e feminilidade não são um pensamento tardio da criação, não são um pensamento tardio da cruz, não são periféricos ao desígnio do que está sendo dito quando Jesus morre para magnificar a graça de Deus. Elas estão bem ali, no centro do Calvário. Isso é assombroso. E Hendrika faz uma pergunta às mulheres. Você tem vivido sua feminilidade de forma a honrar isso? Ela diz: eu certamente não. Para minha vergonha e culpa. Dia após dia eu piso nos outros, exalto a meus próprios planos acima dos planos de Deus para a minha vida. Noite após noite encontro-me deitada, angustiada no travesseiro, porque mais uma vez passei o dia tentando usurpar o poder de Deus. Hoje não é um dia de se comemorar, hoje é um dia de se apavorar com a monstruosidade que chamamos de força dentro de nós e clamar a Deus para nos perdoar pela nossa arrogância. Pela forma com a qual nos temos desperdiçado a preciosidade que Ele nos deu. Por termos buscado nossos próprios interesses e definido a nossa identidade com base nos nossos próprios desejos levianos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém.